E nesse semestre nós vamos trabalhar a disciplina de língua portuguesa, ok? E como é a nossa primeira aula, eu achei interessante que nós fizéssemos, tá, um breve passeio pela história da nossa língua, né, que é a língua portuguesa. Eu sei que é bem normal nós ouvirmos que a língua portuguesa é chata, a língua portuguesa é complicada, a língua portuguesa é cheia de regras, mas o que nós temos, eu concordo até em parte com vocês, mas as regras, né, elas existem, né, na língua portuguesa e também existem em outras línguas, tá? Toda língua tem a sua regra, cada língua tem as suas regras, né? E a língua portuguesa tem as suas regras, para que o falante ele consiga elaborar, né, o seu enunciado e o outro, a pessoa que o ouve, o seu interlocutor, possa entendê-lo. Tá? Então, as regras existem para isso. Tá? Não existe assim por um acaso, porque é só para complicar. Não, não é só para complicar, é porque elas são necessárias mesmo, ok? Mas a nossa aula de hoje é para nós conhecermos um pouquinho sobre a nossa língua, como ela surgiu, de onde essa língua originou-se, porque ela não surgiu do nada, né? Não é que uma pessoa do nada começou a falar a língua portuguesa, não. Ela surgiu em um determinado tempo, em um determinado lugar, e a partir daí ela foi sofrendo mudanças, tá? E é sobre isso que nós vamos entender um pouquinho nessa aula. É só um breve passeio, tá? Não é nada muito profundo, é só para que você entenda e compreenda de onde veio a língua que nós falamos. Então, a língua portuguesa ela é bem antiga e ela originou-se a partir do latim vulgar, que era uma forma coloquial do latim clássico. Professora, eu não sei o que é latim vulgar e também não sei o que é latim clássico. São palavras estranhas que eu não conheço e nunca nem ouvi falar. Então nós vamos voltar para a nossa realidade, para que eu explique para você o que é o latim vulgar e o que é o latim clássico. Na nossa realidade de hoje, né, na era em que vivemos, nós temos os falantes da língua portuguesa que usam a linguagem culta. Né? O que é a linguagem culta? É aquela linguagem mais elaborada, né? Nós chamamos de linguagem de prestígio, a linguagem mais sofisticada, a linguagem padronizada, que faz uso das regras da gramática. O falante da linguagem culta, ele se preocupa com as regras gramaticais. E nós temos também o falante da linguagem coloquial. A linguagem coloquial é aquela que o falante ele não se preocupa muito com essas regras gramaticais. É uma linguagem mais simples, tá? Menos elaborada. Então, a mesma coisa era o latim vulgar e o latim clássico. Os falantes do latim vulgar era um latim mais popular, falado por todos, tá? Por todas as pessoas de classe inferior. Porque, gente, o latim clássico, ele era uma língua mais complexa, mais difícil de ser falado. Então, quem detinha a fala do latim clássico eram aquelas pessoas que tinham acesso ao ensino, que naquela época não é como hoje, tá? Somente a classe mais rica tinha acesso ao ensino. Então, assim, tinha acesso ao conhecimento. E nós sabemos que tanto naquela época quanto hoje, tá? A classe rica, a classe, nós chamamos de classe superior, né? A classe rica, eles são menos do que a classe menos favorecida, não é verdade? Existem mais pobres do que ricos, tanto naquela época quanto hoje, tá, gente? Sempre foi assim, não mudou muita coisa, não. Muda-se os contextos, mas assim, muitas coisas não mudam, né? Muitas situações não mudam. A classe que detinha a riqueza era bem menos pessoas, enquanto que a classe que era uma classe mais pobre, chamava-se plebe, era muito mais, tá? Então, esse latim vulgar era falado por essa classe menos favorecida. E como a classe menos favorecida eram muito mais pessoas,
esse latim vulgar acabou por suplantar o latim clássico, acabou por sufocar, ele foi sumindo, o latim clássico foi desaparecendo e foi permanecendo o latim vulgar, tá? Então, a comparação com com a nossa norma culta, tá? Com o falante da norma culta e com o falante da norma coloquial, ela fica bem próxima, né? Quem fala o latim coloquial é um latim mais simples, tá? Um latim mais simples, é como a nossa fala coloquial hoje, uma fala mais simples. Enquanto que o latim clássico era aquela fala mais sofisticada, que no caso é a nossa linguagem culta de hoje, é uma fala mais sofisticada. Agora, aqui na nossa realidade, o que eu aconselho você é dominar tanto a linguagem culta quanto a linguagem coloquial. Você dominar a ambas. Por quê? Dependendo do ambiente em que você está, você usa uma ou outra. Por exemplo, se você vai dar uma entrevista de trabalho, de emprego, para um emprego, é bom que você faça uso da linguagem culta, né? Aquela norma padronizada. Porque é interessante que você fale bem, né, numa entrevista de emprego. Então, lá numa entrevista de emprego, lá no seu local de trabalho, é bom que você faça uso da norma culta, da linguagem culta. Enquanto que lá com seus amigos, com seus parentes, né, tomando uma cervejinha, você pode fazer uso tranquilamente da linguagem coloquial, aquela linguagem mais simples, né, sem aquela preocupação em fazer as concordâncias verbais e nominais todas corretas e por aí, ok? Mas é bom que você domine tanto uma quanto a outra no seu cotidiano, tá? Mas voltando aqui para a nossa língua portuguesa, o latim vulgar, então, ele era falado pelas pessoas, assim como os camponeses, né, que não tinham muito estudo, pelos soldados que chegavam conquistando os lugares, tá? Pelas pessoas que vendiam ali nas vilas, né? Vendiam seus mantimentos ali nas vilas, eles eram que falavam esse latim vulgar. Então ele foi sendo difundido e tomando o lugar do latim clássico. E ele foi sofrendo transformações, foi sofrendo influências de outros povos que chegavam ali também. Por exemplo, quando houve a invasão dos mouros, né? A invasão dos bárbaros, eles chegaram com a língua deles, com o idioma deles. E o latim vulgar foi sendo transformado a partir de línguas de outros povos. E essa transformação até que ele chegou no português, no galego português, tá? E depois do galego português, que foi o idioma da Galícia, né, que é a atual Espanha, ele chegou no português arcaico. O português arcaico, gente, é aquele português bem rebuscado, aquelas palavras muito difíceis. Tá? E nós chamamos isso de português arcaico. É um português mais antigo mesmo. Tá? E depois ele foi sofrendo transformações e transformações até chegar ao nosso português moderno. Então a nossa língua, a origem dela é do latim vulgar e foi sofrendo transformações até que chegou ao português moderno, que é esse que nós falamos hoje. Agora a história da língua portuguesa aqui no Brasil, como foi que ela aconteceu? Isso aí vocês estudaram lá a história, né? Que o Brasil, os portugueses, nas suas grandes navegações, chegaram aqui, porque na verdade eles conquistavam muitas colônias para Portugal, para explorar a terra, para levar as riquezas para a coroa portuguesa, não é isso? Vocês estudaram lá a história? Pois é, então os colonizadores portugueses, quando eles chegaram aqui, o que eles traziam quando vinham com eles? Eles traziam os padres jesuítas, porque os padres, eles iam catequizar os nativos, né? E com isso, com essa catequização dos nativos, era uma maneira de difundir o idioma, né, português. Então, quando eles chegaram aqui, eles fizeram isso. Os padres começaram a catequizar os índios, difundindo o idioma português, e os indígenas começaram a falar a língua portuguesa, porque os padres ensinavam em português, tá? Só que assim, quando eles chegaram aqui, e assim como em outros lugares também, né, quando eles vieram colonizar o Brasil,
algumas expressões, né, da língua tupi-guarani foram adotadas, né, foram inseridas à língua portuguesa. Então, por exemplo, existem palavras que nós falamos hoje que vieram da língua tupi-guarani, como, por exemplo, caju, abacaxi, capim, urubu, arara, são palavras de origem tupi-guarani, da língua indígena. Quando os escravos vieram para cá, né, os escravos africanos chegaram aqui, eles também trouxeram uma nova língua com eles. Eles falavam uma outra língua. E palavras dessa língua dos africanos também foram inseridas ao português e nós falamos essas palavras até hoje, tá? Então, quando você fala, vem cá, me faz um cafuné. Cafuné é uma palavra de origem africana, tá? Moleque, fubá, macumba, veio lá de origem africana. Cachaça, também é a palavra de origem africana. E outras, tá, que eu não me lembro. Então, assim, essas palavras, é óbvio, gente, que elas, há tanto a pronúncia, né, tanto na fonética, quanto na escrita dessas palavras, elas não eram escritas dessa forma que nós escrevemos e nem pronunciadas da forma que nós pronunciamos. Elas sofreram mudanças para serem inseridas à língua portuguesa. Elas foram modificadas, foram adequadas à língua portuguesa. Mas a origem delas, dessas palavras que eu falei, são de origem africanas e as outras primeiras que eu falei são de origem da língua tupi-guarani, ok? A língua, ela é imposta. Como assim, professora, a língua é imposta? Quando os portugueses chegaram aqui, nós vamos fazer uma leitura de quando eles chegaram aqui. Os portugueses chegaram aqui em grandes caravelas, não é verdade? Eles encontraram aqui os índios, os nativos, eles andavam de canoa. Já é uma diferença muito grande, né? A gente faz uma leitura da chegada, a gente imagina, né, a chegada deles aqui nas suas grandes caravelas, enquanto que os índios andavam de canoa. O português, quando chegou aqui, ele tinha armas, ele tinha armas de fogo, ele tinha armas brancas. O índio, o nativo, a arma dele era construída a partir do material, dos elementos que ele encontrava na floresta. Então, assim, havia uma grande diferença, né? A tecnologia de Portugal era muito superior à tecnologia dos nativos. O português, quando chegou aqui, ele detinha o poder do conhecimento, né? Ele tinha a tinta e ele tinha a pena. Tanto que Pero Vaz de Caminha, que escrevia as cartas, né? Escreveu uma carta muito bonita falando a respeito do Brasil, então, para sua Alteza Real. Então, assim, eles detinham a tecnologia e detinham também o conhecimento. Eles tinham conhecimento que o índio não tinha. Eles sabiam ler, eles sabiam escrever. Os padres jesuítas eram pessoas inteligentíssimas e com grande poder de persuasão. Então, assim, quem detém o poder, tanto da tecnologia, o poder do conhecimento, geralmente essa pessoa, ela domina, tá? Essa pessoa domina. Nós percebemos isso no nosso dia a dia. A pessoa que detém o poder do conhecimento, detém o poder, ela domina, não tem como. Então, por isso que a língua, ela é imposta. Então, eles chegaram aqui, por mais que eles fossem muito menos, né, em número do que os índios, porque aqui havia milhares e milhares e milhares de índios, os portugueses eram em menor número, no entanto, ele tinha algo que os indígenas não tinham, que eles eram detentor do poder, tanto na esfera da tecnologia, do conhecimento, tá? Então, assim, como eles detinham o poder, eles impuseram, a língua foi imposta. E chegou um tempo em que houve uma provisão real, né, que proibiu mesmo a utilização do tupi-guarani. E só podia falar a língua portuguesa, tá? Se tornou a língua oficial do Brasil. Acho que vocês vão estudar isso lá em História, né, que vai contar a história de Marquês de Pombal, que foi o que fez isso, tá?
Então, gente, seguindo com a nossa viagem, né, com o nosso passeio pela nossa língua portuguesa, nós já sabemos que ela chegou aqui, que ela sofreu mudanças a partir é, da, de outras línguas, de outros povos que aqui estavam e de outros povos que também chegaram, como os africanos, e essa língua foi sofrendo modificações. E também não e depois mesmo, tá, da independência, ela continuou sofrendo influências. Por exemplo, os franceses, nós temos uma grande colaboração na nossa língua portuguesa de palavras que vieram da França, como por exemplo a palavra menu, chantilly, glacê, lingerie, tricot, são palavras que vieram, né, da língua francesa e foram adaptadas. É claro que essas palavras sofreram algumas mudanças, tá? Tanto na escrita quanto na fonética, no som, mas elas foram adaptadas, só que elas vieram, a origem delas é de origem francesa e foram adaptadas ao nosso idioma português. Então, gente, o que a gente percebe é que a nossa língua, ela sempre sofreu mudanças e vai continuar sofrendo, tá? A língua é isso aqui, ó. A língua continua sofrendo mudanças. A língua segue mudando e se adequando à realidade em que nós vivemos. Então, a língua portuguesa, conforme a sociedade vai evoluindo, conforme as situações vão acontecendo, a língua vai se adequando a essa realidade. Então, nós temos um exemplo aqui dos estrangeirismos. Há um tempo, né, há um tempo aí, nós não ouvíamos essas palavras aqui, não é verdade? Site, delivery, mouse, Facebook. Gente, Facebook surgiu, não está com muito tempo assim. Eu morava no Acre quando surgiu o Facebook. Então, essas palavras aqui, elas foram inseridas, nós chamamos de estrangeirismo, porque são estrangeirismos, palavras estrangeiras. Nós pegamos essas palavras, né, lá de fora e inserimos elas no nosso vocabulário e elas, a partir de então, elas fazem parte da nossa língua. Então, nós chamamos isso de influência de outras línguas, né? Mudanças, transformação. A nossa língua ela vai sofrendo transformações. Conforme as coisas vão acontecendo, a sociedade vai evoluindo, a sociedade vai mudando, a língua também segue o mesmo ritmo. E novas palavras também, meninos, são criadas a partir de uma nova realidade. Essas palavras aqui, ó, corona, essa palavra não tem muito tempo que nós usamos ela, não é verdade? Faz muito pouco tempo que essa palavra entrou para o nosso vocabulário. Lockdown, essa palavra também, ela já existia, mas não aqui no Brasil, né? Nós ouvimos falar muito em lockdown lá fora, né, e tal, mas aqui ainda ela não era muito usada. Covid também é uma palavra nova que surgiu agora com essa realidade que nós estamos vivendo. Então, nós percebemos que a língua ela começou a mudar desde lá do latim vulgar, ela foi sofrendo mudanças, outros povos foram inserindo novas palavras e ela foi sendo transformada. Os portugueses chegaram aqui, a nossa língua sofreu influências dos índios, sofreu influência dos africanos, dos espanhóis, dos franceses, dos europeus e continua mudando até hoje. Agora aqui eu coloquei os países que falam a língua portuguesa. Nós não estamos sozinhos, tá? A nossa língua, gente, a língua portuguesa é adotada por cerca de 230 milhões de pessoas. É o 8º idioma mais falado no planeta e está presente em 4 continentes. Aqui eu coloquei alguns países que falam português. Se não me engano, são 10 países que falam a língua portuguesa. Só que eu não coloquei todos aqui, coloquei esses aqui, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné, próprio Portugal também, né? Só que o que nós temos que entender é o seguinte, meninos e meninas, esses países, eles falam português, só que cada país tem as suas particularidades, né? A língua portuguesa tem as suas particularidades. Então, palavras que são faladas lá em Portugal, por exemplo, aqui são pronunciadas de uma outra forma, tá? Às vezes, uma palavra lá tem um significado e aqui tem outro significado totalmente diferente. Pode ser que em Portugal tenha palavras que nós nem usamos aqui na nossa língua portuguesa brasileira, tá?
Então, assim, apesar desses países, eles todos falam a língua portuguesa, cada um tem as suas regras gramaticais, né, o seu modo de falar, cada um tem a sua maneira de se expressar, né, tem palavras lá que são totalmente a forma de falar, a forma de escrita, a pronúncia é totalmente diferente da que nós falamos aqui no Brasil, tá? Então, eles falam sim a língua portuguesa, mas com algumas diferenças da língua portuguesa que nós falamos aqui no Brasil, ok? Então, meninos, essa foi a nossa primeira aula, nossa primeira vídeo